Fala, galerinha. Vamos lá, vamos dar continuidade nos nossos estudos. Agora a gente vai ver mais especificamente alguns sólidos geométricos e coisas que são importantes a gente saber, tá certo? Então agora a gente vai ver sobre bloco retangular e cubo, tá? Então eu tenho aqui o desenho de um bloco retangular, né? Lembrando que toda a parte pontilhada é o fundo do meu desenho, da minha representação, né? Então eu tenho ele fechado e aqui do lado eu tenho a planificação. O que que eu fiz? Eu desmontei este cubo, esta caixinha, né? E abri ela. Então, se eu abro ela, aqui dá para eu ver certinho, ó, as faces, né? Todos os lados, né, que formam esse meu bloco retangular. Então, eu tenho aqui, ó, parte de cima, parte de baixo, um fundo, a frente e as laterais, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá bom? Vocês vão ver melhor isso aqui na apostila, inclusive tem exercícios para vocês montarem, tá? Vamos ver sobre dimensões, né, do bloco retangular. Então, quando eu falo em dimensões, eu estou falando de medidas, de tamanho, tá certo? E eu preciso saber que um bloco retangular, ele tem 3 dimensões. Quem são esses caras? São altura, largura e comprimento, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, um bloco retangular e as dimensões desse bloco. Altura, comprimento e largura, tá certo? Aqui, ó, observação. Quando todas as faces do bloco retangular são quadradas, ele recebe o nome de cubo. Então, aqui no caso, eu tenho um bloco retangular, né? Essa parte não tem a mesma medida dessa. Então, o comprimento não tem a mesma medida da largura. É um retângulo. Quando eu tenho as faces com a mesma medida, né, formada por quadrados, esse bloco retangular vai receber o nome de cubo, tá certo? Então, a diferença entre o bloco retangular e o cubo é formado por todas as faces quadradas com a mesma medida, tá certo, gente? Aí aqui eu tenho um outro grupo de sólido geométrico, que são os prismas e as pirâmides. Então, vamos ver o conceito de prisma. São todos os poliedros que possuem pelo menos 2 faces idênticas e paralelas. 2 faces idênticas e paralelas, isso recebe o nome de base, tá? Ligadas por faces quadrangulares. Então, eu coloquei aqui, ó, damos o nome dos prismas de acordo com a figura geométrica de sua base, né? Lembrando que eles têm o quê? 2 bases idênticas e paralelas. Então, eu tenho aqui, ó, um prisma. Se eu olhar a base aqui, ó, que tá pintada de verde, é um triângulo, não é? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar nome para esse prisma de acordo com a base. Se a base é um triângulo, esse carinha aqui, ó, chama-se prisma de base triangular. Ele fala, a base são 2 paralelas. Então, eu tenho uma embaixo e uma em cima, são paralelas, né? As faces, que são os lados, elas são o quê? Figuras quadrangulares, tá? Isso eu preciso saber para poder identificar quem é prisma e quem é pirâmide, tá certo? Então, prisma tem 2 bases, né? Paralelas, idênticas e as faces quadrangulares. Vamos ver agora as pirâmides. Então, são todos os poliedros que apresentam somente uma base. Então, olha só a diferença. Aqui eu tenho 2 bases idênticas paralelas. No caso das pirâmides, eu vou ter uma base, só uma base, tá? E suas faces têm a forma triangular e se encontram em um único vértice. Então, olha só, gente, é bem fácil de diferenciar um do outro. Tá? No caso aqui das pirâmides, ela só tem uma base, ela tem um vértice,
né? E os lados são formados por triângulos. Então, aqui, ó, eu tenho o desenho de uma pirâmide, né? Vou dar nome, ó, recebe o nome pela forma da base. Igual aqui que esse carinha recebeu o nome pela forma da base, esse carinha aqui no caso da pirâmide também vai receber o nome, né? De acordo com a base. Então, a base aqui é um quadrado. Esse carinha aqui se chama, ó, pirâmide de base quadrada. A diferença é entre pirâmide e prisma. Prisma, duas bases idênticas, paralelas e faces quadrangulares. Pirâmide, uma base, um vértice e faces triangulares. Isso, galerinha, tem que estar aí guardadinho na cabeça, tá? Vamos comentar aqui, ó, exemplos específicos. Então, eu preparei aqui, ó, um resuminho. No caso dos prismas, né? Eu vou dar nome aos prismas pela forma da base. A base vai indicar o número de lados do meu prisma. Se eu tenho, para eu ter um prisma, eu preciso ter duas faces paralelas, né? Que vão receber o nome de base. E eu também tenho que as laterais são chamadas de faces e são formadas por figuras quadrangulares, tá? No caso, ou são retângulos ou são quadrados. Aí aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho uma figura que é um hexágono. Por que que é um hexágono? Como eu sei, ele tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, a base, eu sei que é um prisma, por quê? Porque ele tem duas faces paralelas idênticas, né? E as laterais, as faces, são retangulares. Então, é um prisma, tá? Como que vai chamar esse carinha? Prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque eu não tenho um hexágono como base e a base, a figura geométrica da base é o que dá nome ao prisma. Olha esse aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados na base. Então, ele é um pentágono. Então, ele é um prisma de base pentagonal. De acordo com a base, eu já sei o número de lados. Que nem, por exemplo, esse cara é um prisma de base pentagonal. Se a base é um pentágono, ela tem 5 lados. Então, esse cara vai ter o quê? 5 lados retangulares. Esse cara, prisma de base hexagonal. Então, ele vai ter o quê? 6 lados retangulares, tá certo? Aqui, ó. Eu tenho um prisma de base triangular. Então, eu sei que eu tenho o quê? 3 lados retangulares, tá? Então, isso é importante saber. Vamos ver aqui especificamente no caso das pirâmides. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Eu tenho uma pirâmide de base pentagonal, né? Por que base pentagonal? Porque a base, que é a estrutura da minha pirâmide, é um pentágono. Se ela é um pentágono, eu já sei que ele tem 5 lados triangulares, tá? Aqui, ó, eu tenho uma pirâmide de base retangular. Por que retangular? Porque a figura geométrica, que é a base desta pirâmide, é um retângulo. Então, eu sei que ele vai ter o quê? 4 lados triangulares, 4 faces triangulares, né? Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu já sei que é uma pirâmide de base hexagonal e que essa pirâmide vai ter 6 lados, né? 6 faces triangulares. Por que que são triangulares? Porque são pirâmides, tá certo? Aqui, ó, pirâmide de base quadrada. É uma pirâmide com 4 lados triangulares. Lembrando que, para ser pirâmide, os lados são triangulares, precisa ter um vértice e apenas uma base. Então, vamos ver aqui, ó, o resuminho. No caso das pirâmides, apresentam apenas uma base, possuem um vértice, seus lados, né, que eu chamo de faces, são triangulares e ela vai receber o nome de acordo com a forma da base. Então, é isso, galerinha. Bons estudos!